22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá.
8h09 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, também no Face, YouTube, Instagram. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede de Postos Mariana de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Hoje, neste programa, um painel político e as impressões e também comentários e análises sobre a visita do presidente Lula e da sua comitiva, junto do ministro da Educação, a Campos, para a inauguração do novo campus da UF Campos, que aconteceu ontem. Nós vamos seguir na bancada hoje com a Ingrid Silva, jornalista da Folha da Manhã, que esteve ontem na cobertura deste evento. O Gabriel Torres também esteve. Enfim, nossa equipe toda, né, acompanhando a visita desde a chegada, toda a cerimônia e também a saída do presidente e da sua comitiva, e também na presença hoje aqui, na bancada hoje, a presença do Aloysio Abreu Barbosa. São 8h10 e é com profundo pesar que nós informamos o falecimento de Janino Sossai. Janino Sossai, companheiro de comunicação da gente, e esse seguramente é um dos momentos mais difíceis para a gente aqui da comunicação, anunciar a perda de um companheiro de trabalho, de um profissional de trabalho, e né, como do quilate de Janino Sossai, que faleceu, segundo as primeiras informações, e a gente está acompanhando e apurando mais detalhes para poder te informar ao longo da nossa programação, mas ele faleceu por volta das 4h30 da manhã, onde estava internado para um tratamento de pneumonia. A história do Janino Sossai é longa e, claro, se confunde aí com a história do rádio, da televisão e do jornalismo de Campos. A todos os familiares, nossas profundas condolências, sentimentos, né, e a todos os amigos, fãs, naturalmente, aí do Janino, né, nossas condolências também, força e fé neste momento. Eu quero pedir, Luiz, antes de a gente voltar para o tema aqui do nosso Folha no Ar de hoje, quero pedir a você, também contemporâneo do Janino, mais novo, claro, evidente, né? Mas que também registrasse aí esse momento para a gente com suas palavras, por favor. Eu vi aqui, agora no intervalo do programa, vi a notícia da morte de Janino. Conhecia Janino desde criança. Ele trabalhou na Folha nos anos 80, né? Mantive contato com ele, depois entrei para o jornalismo, mantivemos contato, não tanto nos últimos anos, de verdade. Gostava de pescar, como meu pai gostava também, eu também, né? Me lembro que a gente pescou algumas vezes juntos. É um jornalista que deixou seu legado aí na cidade, né? Atuava muito em jornalismo político, né? Teve a passagem passou para a Folha, por outros jornais de Campos, uma passagem marcante também como diretor de jornalismo na TV Norte Fluminense, né? Na época de Alei Ferreira, quando a TV Norte foi a primeira repetidora que teve aqui da Globo, né? Onde hoje é Record, onde hoje funciona a Record. É uma história, daria um programa, né? Se fôssemos Janino aqui, daria um outro programa. 80 anos, né? 28 anos a mais que eu. Era uma pessoa assim, muito compromissada com a profissão, né? Reservado pessoalmente, né? Uma pessoa muito compromissada com a profissão. Acho que deixa um legado aí de compromisso com o jornalismo, né? A gente sabe que às vezes isso é difícil. Imparcialidade, logicamente que é um mito, mas a gente deve buscar, e acho que ele buscou isso durante a sua trajetória profissional.
Foi também, é bom lembrar, ele foi correspondente do Globo, né, aqui em Campos. Enfim, um cara que, por onde passou, deixou amigos, deixou ensinamentos, né, e deixa agora saudades. Sinto muito, meus pêsames aí, de coração, a família. É, lamentável, né? O Ingrid, você chegou a conhecer o Janino? Chegou a ter contato com ele? Ele chegou a ser professor, a gente chamava ele de professor Janino. Eu acho que ele foi professor também da faculdade, né? Não tive a oportunidade de conhecê-lo, não, Cláudio. Também não tive aula com ele, não. Uhum. Mas meus sentimentos, né? Toda a família, todos os amigos, né? Perfeito. Reforçamos aqui, né, os nossos votos de pesares e, claro, com a fé em Deus, esperamos que todos superem o momento e que tenham força para superar, e que fique a boa saudade, como o Luiz disse, a grande contribuição para o nosso jornalismo como um todo, para o rádio e para a televisão de Campos também. Bom, são 8h15 e a vida segue, né? A vida segue. A gente segue nessa bancada de hoje, analisando aqui um pouco, trazendo a impressão da Ingrid Silva, que esteve lá no evento, na cerimônia de entrega do novo campus da UF, com a comitiva do presidente Lula. E assim, nesse bloco a gente vai poder trazer um pouco dos bastidores, um pouco das análises aí do Aloysio sobre cada... Porque assim, tem muita... representação em cada momento, em cada situação. Teve, por exemplo, mais uma vez, citando ali a galera vaiando, né, os apoiadores dos petistas vaiando o Vladimir, quando ele foi anunciado, e depois no discurso, e aí você pode mostrar mais para a gente e narrar mais para a gente, Ingrid, como é que foi esse momento. Você chegou até a citar que Vladimir precisou parar de fazer o discurso. O Vladimir depois também já falou que é isso mesmo e que quem é da política está acostumado com esse tipo, e que ele esperava por isso, até porque ali o que a Luísa trouxe aqui, essa disputa pela paternidade da obra, né, entre os petistas e o Vladimir. É uma emenda agora, por final, como a Luiz contou lá no início do programa, uma emenda do Vladimir de 2019 para cá. E aí a gente quer assim, já soube de presentes aí, depois quer dizer, que passou a informação aqui para a gente, vai falar, Aloysio. E também a gente viu no discurso do Vladimir, ele pedindo duas coisas ao presidente. Vamos analisar isso. Um sobre o Pacto do Transporte Público e outro sobre uma emenda dele, um projeto de lei dele que traz aí a mudança das características climáticas da região norte e também da região noroeste do estado do Rio para semiárido, que é a realidade hoje. Como é que foi esse momento como um todo que você traz para a gente aí, o Ingrid, que você pôde observar? Porque assim, você tem a oportunidade de olhar a expressão do político, porque muitas vezes as câmeras vão para a galera que está vaiando, correto? E aí você pode olhar para a expressão do político. Como é que foi esse momento, principalmente no discurso do Vladimir? Então, durante o discurso, até quando ele entrou, né, também ele foi vaiado, né, antes de, quando estava subindo, né, tá chamando todos os participantes da mesa. E aí ele foi vaiado e até a Folha registrou, né, como que ele reagiu, soltando beijos, né, fazendo coração, né, levando assim um pouco mais na esportiva. E durante o discurso, ele realmente foi vaiado, né, mas conseguiu, assim, depois de um tempo, falar sobre... fazer os pedidos, né, que Cláudio pontuou. E até depois da cerimônia também, ele deu um espaço, né, como eu falei no último bloco, para as pessoas fazerem as manifestações, que depois da cerimônia ele
ele falou, né, com a imprensa, falando sobre que realmente ele foi preparado para isso, né, e também ressaltou que as manifestações, né, são válidas, né, e falou que realmente estava preparado para essa recepção, desde que não passasse a violência, né, gerar violência, o que não foi o caso. E também teve o presente que Cláudio falou, né, que ele... Eu soube, que não, depois... ele falou, né, com a gente, depois da cerimônia, sobre ele ter recepcionado, né, o presidente no aeroporto e que deu de presente, né, a cachaça, vou até ver aqui o nome que eu anotei, cachaça Barra Velha. Jabá boa, sabe? Ganhamos uns queijos, agora pode trazer cachaça, gente, não tem problema não. E ele falou que tirou foto, né? Disse que ele gostava, né, dessa bebida, que ele sabia que ele gostava. Disse também que ele perguntou sobre... que o Lula perguntou a ele sobre os pais, né? Ele falou, assim, depois da cerimônia, ele falou mais abertamente, né? E também a questão da paternidade da obra, né? Como foi visto, até o nome dele está na placa, né, de inauguração, e ele falou que ele não esperava isso, que ele ficou feliz, né, com essa situação, e ressaltou, né, a participação dele, né, no projeto se tornar realidade. Perfeito. Bom, Luiz, como é que fica, assim, o peso desse... E o momento que você recebe uma vaia, é naturalmente constrangedor, apesar de você esperar, isso é muito ruim, extremamente ruim. Mas eu queria que você mostrasse para a gente, na sua visão, na sua análise, esse momento das vaias e depois, mais tarde, a interferência de Lula no discurso dele, na parte do discurso dele, afirmando que ali, acima de tudo, sobretudo, estava um encontro institucional, um evento institucional, não era palanque político, evidente, mas para simpatizante não tem muito essa divisão, deveria ter, mas não tem. Mas o impacto, e aí vem, a gente vai observando as entrelinhas, aí vem o discurso de Lula, né, defendendo a presença, agradecendo a presença do prefeito Vladimir. Aí o pessoal começa a vaiar de novo, e aí ele, né, intercede, pede para que as pessoas façam o devido reconhecimento daquele momento, e depois, juntando as pecinhas, você tem Vladimir aparece anotando num papelzinho o que seria o seu telefone pessoal, a pedido de Lula, anotando apoiado nas costas de Lula. O pessoal ficou rindo e tal. Mas vamos lá. Como é que é a impressão política e a sua análise nesse campo? Porque, assim, teve um momento de assédio também da turma, pedindo a Vladimir, faz o L Vladimir. Foi um coro, né, Ingrid? Então, e depois o próprio Caio também pediu a Vladimir para fazer o L. Pelas imagens ali, o Lindbergh faria também. Tipo assim, faz o L. Aí o Vladimir falou, rapaz, você me complica. Como é que é possível analisar isso tudo? Já tem gente aqui escrevendo, interagindo com a gente no site, aqui no chat, falando, não, o Vladimir vai pelo caminho certo, se fechar com Lula. Como é que é esse... E se ele faz o L, Luiz? Qual que seria o problema? Como é que é o tamanho do problema? Analisa aí pra gente, por favor. As pessoas têm que ter, assim, noção. Eu fiz pesquisas de, acho que, eleição passada, prefeito, acho que uns 16 municípios, né? Da região. Também fiz São Paulo, também, no segundo turno. E projetei e acertei, com base nas pesquisas, a vitória em 10 desses municípios, inclusive em Campos, né? São da Barra, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Soitalva, Nogueira, Conceição de Macabu, né? Enfim, dessas pesquisas todas que eu fiz,
É uma pesquisa, logicamente, para prefeito, né? Mas algumas delas botaram o corte nacional, né? As Paraná, sobretudo as Paraná, do Instituto Paraná. Em todas elas, assim, pelo menos esse era o cenário ali no segundo semestre do ano passado, o bolsonarismo com franca vantagem, né? Franca vantagem sobre Lula. O recall de Bolsonaro, nas pesquisas que mediram, era bem superior à aprovação de Lula nesse município do interior fluminense. E nada indica que seja diferente no estado do Rio, né? Basta ver a última votação, né? Bolsonaro e Lula aqui para presidente. Então, eu acho assim, que fazer o L para um político fluminense de majoritária é uma coisa complicada. Quando você sai do aquário, você vai ter dificuldades para se eleger, né? Logicamente que essa tendência é oposta na Bahia, por exemplo, e em estados do Nordeste, né? Onde Lula é muito popular, ainda é muito popular. Então, eu acho que nesse episódio todo, eu acho o seguinte, eu acho que é um infantilismo, houve infantilismo das pessoas que protestaram contra Lula, o cara vindo aqui para inaugurar uma universidade. Eu vou dizer infantilismo para não dizer desinteligência, tá? Para não dizer burrice mesmo. E acho também que, né, a mesma coisa que motiva as vaias a Vladimir ali. Ele era prefeito de Campos. Ele não era o político que apoiou o Bolsonaro, ele é prefeito de Campos, entendeu? E há que se lembrar também que Vladimir deve sair em abril do ano que vem para se candidatar. E Berenice Seara coloca hoje, jornalista carioca, que no encontro de ontem, Caio foi no ouvido de Lula e falou que Vladimir pode ser o vice de Eduardo Paes, que é aliado de Lula. Então você vê que a política é sempre mais... um pouquinho mais complexa e menos dura do que é a radicalidade dos idiotas, de um lado e de outro, né? As decisões, um aliado pode ser um futuro adversário, né? E política é assim. Magalhães Pinto, né? Como nuvem, cada hora que você olha está da maneira, né? Os aliados de hoje são os inimigos de amanhã, opositores de amanhã e vice-versa. Gente, Bolsonaro, quando era deputado particular do Centrão, sempre votou com Lula. Nos dois primeiros governos de Lula. Aí veio o antilulismo com a Lava Jato, ele surfou aquilo ali, enfim. São circunstâncias. Lula e Fernando Henrique foram aliados, panfletaram juntos pela Irataja. Depois viraram grandes antagonistas políticos, né? Então, política... As pessoas ficam se digladiando com isso, com muita radicalidade. Os políticos são muito menos radicais que os adoradores de políticos. Posso citar um exemplo? Sim. Aqui, no quintal de casa, hoje, aliás, você acabou de falar aí agora, o nome dele, Caio Viana e Vladimir, de 2020 para 2024. Olha... 2016. 2016 para 2024. Né? Então, assim, é isso que você falou. É que a gente criminaliza muito, né, Aloysio, esses entendimentos políticos. A gente acha que tudo que você está defendendo ali, que o político faça e que seja radical, na verdade, o político muitas vezes, para fazer e até para conquistar e até para avançar na carreira política, ele precisa fazer os acordos políticos. E quando eu falo acordo, aí a pessoa já logo imagina, mas isso aí tá tudo tretado, tá tudo levando vantagem e a gente não leva vantagem. É uma coisa muito complicada, porque os acordos políticos podem ser feitos, como, por exemplo, imagina você, hoje um dos problemas de Campos, que é o transporte público. O que o Vladimir pediu ali ao vivo pode ser formalizado através daquela troca de telefone ali depois. Então, vai lá.
quem está na chuva aí hoje, quem está no sol quente hoje esperando o ônibus, pode amanhã ou depois depender. Amanhã ou depois não, depende desse acordo político entre um prefeito, né, da direita, ou que pelo menos apoiou o Bolsonaro claramente nas últimas eleições, com um presidente da esquerda que pelo menos fez sinal de positivo durante a fala de que vai analisar esse pedido. Então, a solução de um problema sério para a gente aqui pode vir de um acordo político entre opositores, né? Eu acho que passa. Sim, foi não. Sim. É um exemplo até para que você traga essa impressão daquilo que você analisou e colocou aqui para a gente. Posso só fazer por favor, uma observação? No caso, depois que o Vladimir falou, depois da cerimônia, ele falou, né, que em conversa com o Lula ali, né, um pouco rápido ali, ele falou que iria tentar flexibilizar, né, a situação do PAC, né, em relação ao transporte, porque ele explicou que é uma regra do Tesouro Nacional, né, então ele disse que ia tentar flexibilizar e também, realmente, Vladimir falou que o presidente pediu, sim, o telefone dele, ele anotou, mas não disse exatamente o assunto, né? Era só isso que eu queria acrescentar. Isso, Luiz, eu acho que é isso. O exemplo que eu citei entre os opositores se unindo numa situação dessa de Caio e Vladimir, e claro, é evidente que também sobre a necessidade de um desenvolvimento de uma cidade ou região, ou até da solução de um problema crônico que é hoje esse transporte coletivo em Campos, que passa por um acordo entre opositores. Acho que a coisa caminha nesse sentido. Deixa eu pedir a você, Ingrid, também sobre essa questão ainda dos discursos de ontem. Eu não ouvi falar sobre o ministro da Educação. Se você puder destacar para a gente assim, alguma fala dele, alguma impressão sua sobre o ministro da Educação, importante nesse cenário aqui, apresentado pela gente, e, sobretudo, claro, pela entrega de um equipamento tão importante para a nossa educação, o ministro Camilo Santana. Sim, então, o discurso dele foi muito claramente, né, voltado aos estudantes e professores, também ao reitor, diretora, né, o discurso dele foi voltado para isso e também para anunciar, né, que ele e o presidente, né, vão correr atrás da questão do restaurante universitário da UF, que foi uma das reivindicações mais claras, assim, né, porque teve a inauguração, já começaram as aulas, né, desde, acho que dia 24 do mês passado, mas sem restaurante universitário, né, que até Vladimir também falou que quando ele sugeriu, quando ele começou, né, na emenda do projeto, realmente não estava previsto assim, né, porque ainda precisava de passar por outros trâmites, mas é algo que agora, né, o ministro anunciou que seria feito, né? Perfeito. Luiz, politicamente, qual a análise que você consegue fazer? Essa é a terceira vez, se não me falha a memória, da visita do Lula a Campos. Duas como presidente e outra, como a gente falava aqui mais cedo, né, entre uma candidatura e outra. Uma para entrega do IFE, Guarulhos, também movimento também naquele dia muito, muito grande, e outra agora para entrega da UF. E aí, claro que sem aquela torcida, sem aquela paixão dos seus seguidores ou dos seus opositores, como que é possível a gente... Porque Campos tem uma tradição grande nesse cenário nacional. Eu falava na abertura aqui, Campos tem 5.570 municípios. Desses 5.570, só 48 tem a população estimada acima de 500 mil habitantes. Então, reduz muito, mas mesmo reduzindo,
nem todos desses 48, enfim, recebem a visita de um presidente durante seu mandato ou de uma comitiva tão pesada quanto essa. Hoje a gente não é mais o produtor nacional de petróleo, o maior produtor de petróleo. Já chegamos a produzir 86%. Mas assim, outros presidentes passaram por aqui em período de campanha. Eu me lembro, Fernando Henrique Cardoso, eu trabalhando numa reportagem, por final, o Fernando Henrique estava no nosso carro da rádio, ainda era candidato, novo, e eu criança, naturalmente, né? E olhei para o lado assim, a pessoa que estava no carro falou, isso aí você está, Nogueira, perto do futuro presidente do Brasil. E, de fato, logo depois virou presidente. Então, assim, nesse contexto da importância de Campos, da história de Campos e dessa visita agora, nesse momento, como é que você consegue analisar, tipo, os benefícios que a gente consegue ter ou marcar ali a posição de Campos uma cidade importante nesse cenário nacional? Campos já produziu um presidente da República, né? E Nilo Peçanha, primeiro presidente negro, primeiro e único até aqui. E, embora essa negritude tenha sido identificada posteriormente, né? Como Machado de Assis também teve essa negritude identificada posteriormente, porque todos os dois viveram num tempo em que isso devia ser, de certa forma maquiado, né? Mas Campos já recebeu visita de vários presidentes, né? Campos recebeu visita do imperador Dom Pedro II, que veio na inauguração do canal Campos-Macaé, navegando de Macaé a Campos, né? Então não é uma novidade, desde a época do Império Campos recebe os governantes do país, né? Logicamente que a Campos teve importância, ele foi um produtor do Brasil de açúcar e depois, como você disse, um produtor de petróleo, condições que não mais ostenta, né? Está muito distante disso hoje. Se você comparar, por exemplo, com o municípiozinho de Macaé, comparar orçamento e população, você vai ver que Campos não tem mais a importância que teve outrora, né? Agora, eu já vi, por exemplo, vários presidentes aqui. Eu aqui já entrevistei Fernando Henrique e Lula, aqui em Campos, né? Embora os dois, na época, não fossem presidentes. Fernando Henrique era candidato em 94, naquela época ex-ministro da Fazenda, senador, né? E Lula, em 2017, já era ex-presidente. Mas me lembro muito nitidamente de Figueiredo vindo aqui lançar o projeto de irrigação, que até hoje não veio para a lavoura. O último presidente militar, né? Da nossa ditadura militar, a nossa última, né? De 64 a 85. Então, o Campos sempre teve isso. Eu acho que a vida de ontem, ela está mais ligada à conquista do IFE, né? Eu não sei se, logicamente, que isso é uma coisa importante, em que um governante que pretende se reeleger, como qualquer um outro no mundo, usa isso como palanque, né? Em véspera de eleição, usa como palanque para a tentativa de eleição no ano seguinte. É campanha extemporânea? Pela lei mas todo mundo faz. Não é só no Brasil, não. Todo mundo faz, tá? Então, são dois aspectos. A importância do IFE, ela está acima de qualquer coisa para mim. Qualquer aspecto político, né? E acho que faz parte da política, né? Também, como você falou, não devo demonizar isso, que você, na véspera de eleição, você usa aquilo ali para produzir o que hoje a gente sabe, corte de rede social, né? Corte de vídeo, sem anistia, gritando, a claque bem ensaiada, um filtro muito grande para quem está ali. Logicamente, tirando a imprensa, só estava ali simpatizante de Lula, entendeu? Aí o Bolsonaro fez muito isso também, fazer naquele cercadinho, aí você olhava assim a foto curta, uma opção de gente, você olhava a foto a longa distância, era um punhado de gente, entendeu? Então, faz parte do jogo, né? E acho que, em relação, só para fechar essa coisa de Lula e Vladimir, acho que os dois saíram muito bem.
Eles visivelmente, você olha pela face da pessoa, eles não. Ninguém viu por vídeo. Mas eles claramente não se intimidaram com aquilo. No caso de Vladimir, né? Lula não foi vaiado. Mas não se intimidou com aquilo, né? Tiveram salvar-fé. Vladimir mandou beijinho e fez coraçãozinho. E Lula defendeu o Vladimir institucionalmente. Embora tenha dito também que a eleição, como sabe que o Vladimir apoiou o Bolsonaro na última, fez aqui uma grande carreata para o Bolsonaro no segundo turno da eleição, né? Deve ter ajudado nesses 63% o Bolsonaro teve de votos válidos para presidente no segundo turno, a despeito da derrota nacional, e falou, na eleição a gente se enfrenta. Né? Mas aqui não é eleição. Né? E eu acho que a gente não sabe, a Berenice que soltou isso, né? A primeira vez que eu ouvi, a gente não sabe se essa coisa de Caio realmente procede. Vai ser o vice na chapa de Eduardo Paz e governador. Mas se proceder, e é uma possibilidade sim, não digo que é provável, mas é possível, né? Quando a política é dinâmica. Você vê, por exemplo, quem não estava ontem lá? Não estava o governador e não estava o presidente da LERJ, não estavam lá. O governador e o presidente da LERJ são hoje aliados de Bolsonaro. Né? Agora, não é segredo para ninguém que os Bacelar, até pela origem de Marco Bacelar, o pai, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, político marcante, na oposição a Garotinho, Bacelar se fez a vida inteira em sindicato de eletricitário. Ele sempre teve Lula como referência. Entendeu? Então é política. É política, entendeu? É como eu disse, cara, quem se mata por conta de política é adorador de político. Político é um pouquinho diferente, né? Outro exemplo, a votação do impeachment de Dilma no Senado. Aquela foto de Dilma e Aécio dando risada um com o outro. É isso que é política, entendeu? Política é isso. E que bom que seja. Que bom que seja civilizado, seja sem enfrentamento. Né? As ideias divergem, as pessoas não. Sim, perfeito. Acho que a análise perfeita sua quando você traz essa coisa de não demonizar os acordos, as conversas políticas em benefício de uma população. Acho corretíssimo, perfeito. E aí você falou, assim, há uma desconexão em alguns pontos desses grupos políticos. Você fala do perfil do grupo dos Bacelar, que teve sempre ali uma atuação muito baseada no sindicato. Quem lembra de seu Marco, presidente do sindicato, dos eletricitários de Campos? E conquistador lá pelos direitos do sindicato, pude acompanhá-lo lá também jornalisticamente há alguns anos e via lá a satisfação daquela classe. E a outra também é o que você citou a respeito do Vladimir, com a possibilidade desse assédio aí, de ser um vice numa chapa em que o candidato majoritário é progressista. Olha aí que, né? O próprio Vladimir, né, o Aloysio, já por várias vezes traz aí contatos dele em Brasília com imagens, com vídeos. Hoje o governo é de esquerda e ele lá com o próprio Lindbergh, o próprio Siciliano, enfim, eu acho que isso aí é o que você falou, realmente, de fato, perfeito. Agora, sobre essa questão do pai da obra, só para a gente caminhar para fechar esse tema também aí de paternidade, Aloysio, essa história que você contou, o fato verídico, é que começou lá atrás com o Luciano. O Luciano ontem não pôde estar lá, né, o Ingrid. Você sabe o motivo? Eu não consegui saber. Você sabe, Aloysio? Se vocês souberem depois... Não. Por favor, pode me informar. Assim, infelizmente também não. Ele deve ter ficado naturalmente triste aí, algum motivo, não sei. Mas, enfim, essa questão da paternidade, isso tem, o Aloysio,
necessidade da disputa dessa coisa só se for para a bolha. Mas para nós, da população como um todo, não há nenhuma necessidade dessa disputa, né? Aloysio? Não, como eu já falei na abertura do programa, eu contei uma história desse prédio, né? Começa em 2007, Zé Luiz Orlando da Cruz, na época eu não era diretor, coordenador da UF, né? Eu tinha um curso que era assistência social. Em 2007, sai o Reúne, que permite a expansão de campos federais. A UF se integra ao Reúne. Haddad era o ministro da Educação e Paulo Bernardo do Planejamento. Aí Luciano D'Angelo, que é um consigliere, né, como diz os italianos, do PT local, é primo, de fato, irmão de criação de Chico D'Angelo, na época deputado federal. Né? Nascido em Campos, radicado em Niterói. Levou Zé Luiz e Chico D'Angelo levou a pauta para Haddad e Paulo Bernardo, foi desapropriado o terreno lá da Rede Ferroviária Federal, que tinha sido extinta na privatização do governo Fernando Henrique, antes de Lula, né? Estamos falando de 2007, estamos falando do primeiro ano do segundo governo Lula. E, enfim, começou a obra. Veio a recessão, a obra em 2015, governo Dilma, né? Nova matriz econômica, a maior recessão da história do país, né? Ela e Guido Mantega, com a nova matriz econômica, pararam as obras. Em 2019, Chico D'Angelo ainda era deputado, hoje não é mais, não se reelegeu na última vez. Ele estava com problema de locomoção, que estava com problema na perna, imobilizada. E Vladimir, então, 2019, primeiro ano de mandato de federal, né, deputado federal, pega aquilo ali, vê a importância e consegue uma emenda de bancada para concluir os prédios, que começam a obra recomeça no ano de 2020, né? E até a entrega esse ano e a inauguração ontem. E o que é interessante, que eu acho que deveria sintetizar isso, em vez dessa pequenez, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o tio, eu sou o avô, essa emenda aí, Vladimir, ela trouxe assinatura, gente, de Sargento Gurgel e de Cláudio Braga. Quer dizer, um cara muito à esquerda e um cara muito à direita. Né? Era uma obra, felizmente, de vários pais, é uma obra coletiva, né? Que atende ao interesse coletivo. Eu acho que essa coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro, de uma mesquinhez que, enfim, eu entendo, faz parte da política, mas também julgo de uma mesquinhez, de uma pequenez, enfim, de todos os lados, entendeu? Agora, é inegável que o governo Lula tem como sua marca investimento em abertura de universidade e de Instituto Federal. Quem disser que não está mentindo. A César o que é de César. E Lula realmente tem um investimento na educação muito pesado. Vamos discutir, o governo federal deveria investir em educação básica, não em educação de segundo e terceiro grau. É uma discussão legítima, mas aí é a discussão do Congresso Nacional, porque isso é Constituição. Não é uma discussão de executivo, né? Eu concordo com essa discussão, que a educação básica na Constituição de 88, poucos municípios. E se você forma mal, o cara vai levar aquela deficiência de formação no resto da vida, entendeu? Talvez fosse o caso de investir mais na educação básica. Mas aí é uma questão constitucional. Tem que ser discutida no legislativo. Perfeito. Até porque as crianças, né, sei lá, mas dentro de cada município, né, os adultos já são enfim, eu acho que é uma discussão, sim, que pode, de fato, proceder, também concordo com você. Mas deixa eu pedir uma impressão sua, Ingrid, só para a gente fechar esse bloco aqui, rapidamente, porque tem a Silvana Venâncio está fazendo uma pergunta aqui, mas eu acho que se encaixa muito daqui a pouco no último bloco, onde a gente vai falar sobre essa queda de aprovação do governo Lula nas pesquisas e também o desempenho apertado dele aí em algumas pesquisas já eleitorais para 2026, daqui um ano e 5 meses, né? Enfim, teve um momento, e aí a Luiz também fala sobre isso, a gente entende, o momento é esse, acho que ali é um ato institucional, mas ele não pede a
a oportunidade, Ingrid, e me deixa parecer isso, que faz dali também uma espécie de um palanque para dar uma espetada no seu adversário Bolsonaro quando ele manda pesquisar sobre os investimentos feitos pelos últimos presidentes na educação. Como é que foi aquele momento ali, a reação e a sua impressão? Então, esse momento, o público foi a loucura, né, quando ele falou isso. Ele preferiu não citar nomes, né, mas, né, falou sobre ter sido, né, só olhar, né, no último governo, quanto que teve, né, de investimento na educação, que foi algo que ele falou muito, né, sobre quanto que o governo dele, desde os outros mandatos, né, investiram na educação e, assim, o público foi a loucura, né, foi uma sensação conjunta ali, né, dos estudantes, dos professores, mas é isso. Agora é essa questão também aqui para nós, ser o governo, e aí é compreensível. Entender, como eu disse, tudo tem os motivos, mas você tem, por exemplo, um momento de, né, reafirmar ali o seu trabalho, a sua administração, enfim. Gente, deixa eu pedir a vocês aqui, na sua impressão, e aí partir também para a pergunta aqui da Silvana, para poder encaixar esse último tema, não o último bloco, o último tema. Me diz uma coisa aqui, Ingrid, no geral, de tudo que você cobriu, de tudo que você acompanhou desde cedo que você chega, que tem que esperar, houve um atraso, aquela coisa toda, de vaia, de aplauso, de pichação no muro, de faixas espalhadas pela BR, por viadutos, né, por travessias, enfim. Como que você analisa a recepção do campista como um todo ao presidente Lula? Então, eu analiso que, assim, sendo bem sincera, eu achei que fosse ter um pouco mais de problemas, né, de intercorrências, mas eu acredito que a maior parte, né, principalmente ali próximo ao local, conseguiu recebê-lo bem. Eu analiso assim que não teve, né, intercorrências como, por exemplo, eu tinha imaginado, né, que talvez poderia ter. Então, acredito que, assim, por mais que, né, mais de 63%, né, dos votos válidos tenham sido para o Bolsonaro aqui em Campos, né, eu acredito que, assim, foi surpreendente, vamos dizer assim. Eu analiso dessa forma. Você tem acompanhado as pessoas, assim, não sei se perderam a mão, a noção, estava tendo uns evangélicos orando em frente ao hospital onde o Bolsonaro ia passar por uma cirurgia, e passou, e graças a Deus está tudo correndo bem, na recuperação já. Assim, tem muita aderência, né? Depois de uma cirurgia, quem sabe, quem já passou por isso sabe, né? Há uma aderência ali no intestino, então é preciso... E dói, hein? Estou te falando porque conheço bem de perto. Dói muito. São noites e noites aí sem dormir muitas das vezes. Então, por isso que tem que separar bem essa coisa que o brasileiro às vezes não faz. Mas tem um grupo evangélico rezando, orando em frente ao hospital, e uma senhora chegou do nada e atrapalhou a oração para não usar o nome de Jesus. Sim, eu sei lá, acho que a gente perde a noção. Mas eu conversei hoje com um dos colaboradores na organização da recepção do Lula, lá o Serginho do Sindipetro Inef, ele falou que foi tudo dentro da normalidade, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma surpresa, dentro do que já se esperava e programado. O próprio presidente Lula, claro e evidente, sabe, né, e registrou isso, né, dessa votação do Bolsonaro e do comportamento do campista como um todo. Agora, Aloysio,
Rapaz, como é que a hora voou aqui? Eu peço desculpas até porque acabei avançando aqui também. Mas olha, tem uma pergunta da Silvana Venâncio, eu acho que ela tem muito a ver com esse fechamento do programa, onde ela traz aqui, ó, que é essa parte da queda da aprovação do governo nas pesquisas e inclusive lá no seu berço eleitoral, que é o Nordeste. Há uma queda lá também importante. Eu gostaria que você respondesse aqui, Luiz. Quero saber dos nobres colegas o que o presidente Lula deve fazer para ter mais aprovação, principalmente no Norte e Noroeste Fluminense, onde a maioria dos prefeitos foram principalmente eleitos por partidos da direita. Meu caro Aloysio, o abacaxi está com você. Baseado nessas últimas pesquisas, esse desenvolvimento aí desses números que a Quaest traz, muito bem elaborado, muito bem feito, por favor. Não, eu vou de novo retomar, falando do Norte e Noroeste, né? Aí eu não tenho pesquisa Quaest, até tenho pesquisa Quaest, de Campos, mas não com esse corte nacional. As pesquisas que fizeram corte nacional, em todas elas, do prefeito do ano passado, foram as pesquisas do Paraná. Eu fiz todas elas. Fiz todas elas no Norte, no Noroeste e Rio dos Lagos. Todas. Todas que foram feitas eu vi. Né? Vi até de outros municípios também, mas essas eu fiz para noticiar. Né? Todas as pesquisas que fizeram corte, Bolsonaro, mesmo em Macaé, que é um município tradicionalmente por causa do Sindipetro, onde a esquerda é mais forte, mesmo em Macaé, Bolsonaro, pelo menos no segundo semestre do ano passado, estava bem à frente de Lula. Bem à frente de um recall maior do que o de Lula. Né? E se você olhar as eleições da presidência da República, nesses municípios e no Estado, você vai ver que é isso mesmo. Eu acho que o trabalho que Silvana se refere está em minimizar a perda. Porque a eleição a presidente não é eleição em município do Norte e Noroeste Fluminense. É no Brasil inteiro. Então, eu acho que é tentar recuperar a popularidade no Nordeste, tentar recuperar Minas Gerais, por exemplo, que é um estado-chave para ganhar esse presidencial, e ele hoje também não está bem avaliado. Né? Na própria Bahia e Pernambuco, que são os dois maiores colégios eleitorais do Nordeste, ele tem hoje vantagem, mas uma vantagem muito menor do que já teve. Né? Eu acho que a solução seria essa. E nesses municípios do Norte e do Noroeste, para minimizar a perda. Né? Eu acho que ele conseguiu de certa maneira, porque em Campos, por exemplo, no segundo turno de 2018, o Bolsonaro teve mais de 65% dos votos válidos. Caiu pouco, caiu para 63%, mas caiu. Né? E só para fechar, já são 8h57, eu queria falar também desse ponto que a Ingrid tocou, se você me permite. Eu acho assim, eu não tenho dúvida que o que foi feito ontem, montado com muito cuidado, e é assim mesmo em política, foi um aquário. Né? Esse aquário, ele é feito para tirar foto, para imagem e tal, mas ele não representa a sociedade de Campos. Ele não representa a sociedade do interior do Fluminense. Né? Não representa. É um aquário montado, né? De nichos simpáticos ao presidente, entendeu? Agora, o que me impressionou, porque aí não é aquário, embora não tenha valor estatístico, foi as manifestações em rede social. É a primeira vez em muito tempo, isso é um bom sinal para Lula, excelente no meu modo de ver, embora não tenha nenhum valor prático, mas parece ser um indicativo de que finalmente a esquerda começa a se mobilizar como a extrema-direita nas redes sociais. Porque, em termos de manifestação em rede social, eu fui primeiro noticiar isso na sexta-feira, vinda dele, assim, foi uma lavada da esquerda. Muito mais manifestação. Acho que essa é uma boa novidade do PT. É uma boa novidade. Né? É tipo aquele cara que, na época de blog, que o blog ocupava o que a rede social ocupa hoje, porque eu tenho tantos curtidas no blog, então vou ter tantos votos. Essa ciência nunca é exata.
Ah, não, eu sou do sindicato dos médicos, tem não sei quantos filiados, então vou ter tantos votos. Entendeu? Isso nunca acontece, entendeu? Então, há que ter cuidado, você não pode superdimensionar, mas assim, eu acho que é uma novidade, alvissareira para Lula e para o PT, que as manifestações em redes sociais, pelo menos aqui em Campos, tenham sido assim, uma lavada grande, favorável ao presidente. Talvez também por conta da conquista da UF, né? Talvez seja isso, eu não sei medir. Aí só uma pesquisa para medir, entendeu? Detalhe importante, e é um campo, assim, as redes sociais, que a esquerda do Lula, ela nunca dominou, ela não conseguiu dominar. Aliás, foi o que melhor Bolsonaro fez, por exemplo, foi isso. Né? E talvez possa até afirmar a direita, não sei, mas que Bolsonaro, com os filhos dele, conseguiu fazer muito bem, foi isso, foi dominar as redes sociais com bot ou não, enfim. Mas ali eu vi as suas redes sociais, fiquei acompanhando os comentários e de fato ali é tudo muito orgânico, né? O que é também outro ponto positivo, não tem robô, não tem bot ali não, ali é orgânico. Acho que é uma observação, um corte, como você falou, vale destacar, sem a necessidade aí sem efeito de pesquisa, é uma impressão que fica. Minha querida Ingrid, são 9 horas, quero te agradecer pela presença aqui no Folha no Ar, muito bom contar com você. Vou assinar embaixo aqui toda vez que te convidar, e quando não convidar vou pedir para convidar também. Bom contar contigo aqui nessa bancada, sempre bom poder dividir essa bancada aqui com um profissional como você. Um forte abraço, bom dia e boa sorte sempre. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada, Luísa, pelo convite. Obrigada aos ouvintes que ficaram até aqui. Abraço. O bom dia dela é legal. Eu chego mais tarde aqui, né? A gente vai no Manhã da Folha. Vamos agora à redação da Folha. E eu, na correria doida, aí vem, bom dia, Cláudio. Eu falei, dá uma acalmada, dá uma paz aqui no ambiente. Valeu, bom trabalho aí para você. Parabéns pela cobertura ontem, muito legal. Obrigada. Eu li, vi. Sim, pois não, pode falar. Não, só dizer um bom trabalho para vocês. Muito obrigada aí. Peraí um bocadinho, vou chamar a Luiz também para fechar contigo. Eu li, tá ali a cobertura completa lá no site da Folha, no portal Folha 1, com os vídeos, com tudo. Parabéns a toda a equipe, né? Você que está aqui com a gente, ao Gabriel que não pôde vir, tá? Né? Foi vetado pelo departamento médico, mas, enfim, né? Bom contar com vocês aqui. E sempre com você também, Luiz. Bom contar, muito obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser. Estaremos de volta aqui. E amanhã, a visita dessa comitiva toda no jornal Folha da Manhã impresso. Valeu, Luiz. Eu fico pensando você entre saudações do Beto e bom dia da Ingrid, né? Uma no cravo e na ferradura. Muito difícil. O Fluminense que tá bem, né? Também. Do Santos lá com o Neymar e tudo, né? Foi... Mas eu aqui, não vou nessa onda, não. Eu tô meio decepcionado. Tem negócio de Coca-Cola aí, vamos esperar para ver. Renato chegou, deu uma... Vamos esperar. O Fluminense conseguiu o Samuel Xavier. Rapaz, Neymar tá tão embaixo. Perdeu no futebol, na inteligência emocional para Samuel Xavier, cara. O mundo dá volta, né? Samuel Xavier, porque não sabe, lateral direito do Fluminense, como o Neymar vai pela esquerda, marcou ele e forçou o cartão amarelo ao Neymar e depois fez o gol que definiu o jogo. Por isso mereceu vencer. Tá um bom time Fluminense, tá um bom time. Tinha desde o estadual e vamos ver. Agora, eu também queria registrar, só antes de encerrar, agradecer a Ingrid, você, ao ouvinte, telespectador, Beto na técnica, registrar no domingo a morte do escritor peruano Mário Vargas Llosa, 89 anos, né? As causas da morte não foram divulgadas. Nobel de Literatura em 2010, né? Não é qualquer prêmio, o Brasil busca aí
desde sempre e não tem, né? E acho que é um escritor chamado boom latino-americano dos anos 60, 70, junto com Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, Cena de Solidão, né? Junto com o Julio Cortázar, o Perseguidor, argentino, excelente contista. Eles ganharam o mercado editorial da Europa e do mundo, né? Ele foi um protagonista desse movimento. Depois teve ali problemas com ex-colegas, porque, como a maioria dos colegas dele, ele foi, no início de vida, socialista, defendeu a Revolução Cubana de 59, né? Em Cuba, que levou Fidel ao poder. Mas quando aquilo se revelou, né, uma ditadura, perseguição a homossexuais, prisões políticas, ele acabou rompendo com isso e abraçou o liberalismo como bandeira, o liberalismo econômico, considerado traidor com muitos colegas por conta disso, né? E chegou a se candidatar em 1990 a presidente do Peru, por uma coligação de centro-direita, ganhou o primeiro turno e perdeu o segundo para alguém ainda mais à direita, que é Alberto Fujimori. Quem não lembra de Alberto Fujimori, o Nipo peruano, é mais ou menos como o Javier Milei de hoje, é um protótipo, mais ou menos isso. Para quem não viveu naquela época, para tentar dimensionar, né? Depois voltou para a literatura e vários livros assim, sensacionais, mas eu destaco A Guerra do Fim do Mundo, porque ele sempre foi impactado pela leitura dos Sertões, de Euclides da Cunha, né? Escreveu como testemunho ocular da Guerra de Canudos, como a Guerra Civil Brasileira, no final do século XX, no sertão da Bahia, né? 25 mil mortos, massacrados pelo exército, liderança messiânica de Antônio Conselheiro, né? Euclides cobriu como jornalista aquele episódio, depois escreve, a guerra começa em 1896, termina em 1897, em 1902 ele escreve Os Sertões, que é um livro assim, que eu acho que funda o que se chama de brasilidade. Você para de importar modelo, olhando para o mar, para o que vem da Europa, e passa a discutir o Brasil pelo interior, a partir do próprio Brasil, né? Marcou uma história real, né? Quase que a nossa Termópilas, né? Ali famosa com o filme 300, os caras que não se entregam, lutam até o final, e marcou muito ele. E ele escreve, faz, como eu também modestamente depois fiz, a própria expedição dele a Canudos para também testemunhar, e escreve A Guerra do Fim do Mundo, onde ele junta personagens reais, como Conselheiro, como Beatinho, como Moreira César, como Pajeú, como João Abade, João Macambira, Maria Quadrado, personagens narrados por Euclides da Cunha, com personagens fictícios. Ele bota Galileu Gal, que é uma figuraça, um personagem incrível. É um anarquista e frenólogo escocês. Frenólogo é uma ciência que analisa a evolução pelo crânio. Hoje é pseudociência, mas ali no século XIX é uma figura, né? E o Galileu Gal é tipo assim, quase que uma síntese de como a visão estereotipada que o intelectual de esquerda europeu tem da América Latina, né? E que eu acho incrível assim, que você o seu ponto de partida dos seus sertões, e você não padecer de vertigem e conseguir fazer uma obra do mesmo nível, é um desafio assim, impressionante. E é um peruano falando sobre o Brasil. Então, eu acho que é uma tradução da América Latina, como poucas vezes vi na literatura, né? Um grande nome, muito acima da política, né? Enfim, fica aí a sua obra. Percussão gigante o falecimento dele. Bom, Aloysio, obrigado por hoje mais uma vez, e registramos também, e com muito pesar, e renovamos aqui esses votos de pesares a todos os familiares do Janino Sossai, que também faleceu hoje pela manhã, em decorrência de uma pneumonia que vinha tratando. Nós já registramos aqui, reforçamos agora, e a gente encerra aqui o programa, e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã. Amanhã nosso convidado é o Gel Coutinho, com a gente aqui a partir das 7 horas. Mais uma vez, obrigado, Aloysio.
É só para lembrar de João Coutinho e também lembrar, está falando sobre jornalismo, e o Mário Vargalhoso foi jornalista também, conhecido como Gabriel Garcia Marques, como Cruz da Cunha, né? Ele tem um personagem no livro que eu indico para todo jornalista prestar atenção, o jornalista míope, é chamado só assim. Mas a miopia não é só da visão, não. A miopia é da maneira como ele encara os fatos ali, distorce os fatos para narrar os fatos aí da Guerra de Canudos. Então, eu indico para todo jornalista a leitura do livro, embora seja um livro grande, né? Um livro... Mas é um personagem fantástico. Pô, legal. Vargas Llosa e Janino, como você reforçou aí, né? E amanhã já o Coutinho aqui. Para falar também, vou falar um pouco também da visita de Lula, safra de cana, né? Política regional, eleições ano que vem. Perfeito, perfeito. Bom, gente, 9h09, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Rádio Médio Diagnósticos por Imagem. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Continue ligado, continue na Folha, você que participou, que interagiu com a gente aqui nas redes sociais. Nosso carinho e gratidão sempre. Obrigado aí pela audiência. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar